Então vamos começar. Dar início à live, será uma conversa como todas. Boa noite. Boa noite para o pessoal que já entrou na live. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, neuropsicóloga, especialista em psicanálise, dentre outras especialidades. Eu venho fazendo toda semana live, cada semana um convidado. E hoje teremos aí o Dr. Ronaldo Marcato, médico, clínico geral, especialista em cardiologia, dentre outras especialidades. Ele também é especialista numa especialidade que eu sou fã número um, é neurociência. E também a parte da biomedicina, né, doutor Ronaldo? E Sim, antes, né, eu vou passar já a palavra para o doutor Ronaldo, eu gostaria de agradecer vocês. Hoje, um mês de live, a quarta live. Espero estar contribuindo aí com vocês nesse momento complicado, né, que nós estamos passando. E conversando com o Dr. Ronaldo, nós escolhemos aí um tema, o efeito do medo no corpo e na alma. Né? O Dr. Ronaldo vai fazer aí uma explanação, uma conversa, com uma explicação pertinente ao momento. Gostaria de pedir para vocês também, do lado direito tem aí um aviãozinho, para vocês clicarem, compartilharem com os amigos, né? Para que possamos ter um número maior de pessoas visualizando essa live. O Dr. Ronaldo vai também estar deixando o link da live na página dele. Sigam o Dr. Ronaldo. O Dr. Ronaldo faz um trabalho incrível, é um trabalho, né, maravilhoso. Ele cuida do coração, né, cardiologista. Mas não é só do coração, não, né, doutor Ronaldo? Ele vê o paciente como um todo. Ele analisa não as partes, ele analisa o conjunto do paciente que chega com problemas cardíacos. E, e é assim, eu admiro o trabalho, né, o seu trabalho. Nossa, sou fã do trabalho que você desenvolve e obrigado. gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho antes de entrarmos no tema. Só mais uma coisinha. E estou muito feliz em saber que você está iniciando uma jornada aí na sua carreira, na sua brilhante carreira de palestrante. Gostaria de parabenizá-lo e olha que iniciativa excepcional. Parabéns. Bom, então vamos lá. Obrigado, muito obrigado, Alessandra, pelo convite. Estou muito honrado, muito contente, feliz de estar aqui falando sobre um tema que eu adoro abordar, mas é um tema extremamente relevante, principalmente na época em que nós estamos vivendo. Então, agradeço a você e agradeço em particular todos os seus seguidores. Já estou vendo aqui muitas pessoas participando e dizendo sobre a importância e parabenizando-nos por essa iniciativa. E, bom, se você desejar, eu faço uma breve apresentação minha, né? Antes de Por favor. iniciarmos o tema. O meu Sim, nome, por então, favor. é Ronaldo. Perfeito. O meu nome é Ronaldo Marcato, eu sou médico e clínico geral com atuação na área de cardiologia. Todavia, eu tenho aí diversas pós-graduações, especialidades, e dentre as especialidades que eu tive a oportunidade de fazer, as que eu gostaria de destacar nesta noite, por conta do tema que vamos abordar, justamente é a psiquiatria forense, que eu tive a oportunidade de cursar. Também tive a felicidade de fazer psicoterapia analítica. Tive a grande honra de fazer com Badam Palhares, na época do Badam Palhares, Uh, medicina legal. Peguei justamente aquela fase da queda lá do avião da TAM,
né? Olha, aí já estou quase que denunciando a minha idade, mas tudo bem, não me incomodo com isso não. Mas eu peguei aquela fase daquela catástrofe com o avião da TAM em São Paulo. Eu estava justamente cursando medicina legal. E dentro da medicina legal, você perfeitamente sabe disso, e talvez os nossos ouvintes são sempre pessoas aí que nos assistem, são pessoas extremamente informadas, não? Hoje a comunicação é muito né, fluente para todas as pessoas. E dentro da medicina legal, eu tive o grande prazer de estudar profundamente as psicoses, né? E as sociopatias, que serão extremamente importantes hoje para a gente. Né? Esses conhecimentos são importantes. E como se não bastasse a questão da psiquiatria forense, da psicoterapia analítica, da medicina legal, eu tive a oportunidade de fazer no Instituto Psique em São Paulo programação neurolinguística, e da programação neurolinguística eu mergulhei a fundo na neurociência. Não, Alessandra e seus seguidores, nossos seguidores a partir de agora, não que eu Nossa. já não tinha a neurociência como um objeto de cobiça, mesmo porque já na época minha de graduação para medicina, eu queria ser neurocirurgião. Então, até o meu quinto ano de medicina, eu queria neurocirurgia. Então, imagina, do primeiro ao quinto ano de medicina, estudava adoidado, neurologia, neurocirurgia, não só estudava, como eu fazia estágios, tanto em São Paulo, como nos hospitais aqui da nossa região, na área de neurologia, e então tem tudo a ver com o que nós vamos discutir nessa noite. E eu costumava sempre, em todas as minhas, dentro da própria faculdade, ser a referência, o monitor em neurofisiologia. Então, eu acredito que eu reúno aí algumas possibilidades, características, né, para podermos evoluirmos e falarmos sobre o assunto com relativa facilidade, dado a toda essa carga de. Opa, acho que inverteu aqui. Saí fora aqui. Ai, é assim mesmo. Eu também faço isso de vez em quando. Mas foi automático, não fui eu não. Não, o meu é Pena que por eu. querer mesmo, é por falta de atenção. Não, Mas a de tua repente. formação é incrível dentro da psicologia, casando com a cardiologia, né? É maravilhoso, visto que começou a entrar na área da psicologia, é difícil escapar, né? É muita coisa, é Virou conseguir. a câmera aqui. Não, virou e eu não estou com o ícone aqui para poder desvirá-la, mas eu vou tentar aqui. Agora acho que entrou. Pronto. Entrou. Agora eu acho que foi queda mesmo do sinal e interferiu. Pois bem, então acredito eu que com essa carga, né, de formação profissional, eu posso colaborar um pouco contigo aí na explanação da questão do medo. Então, fico aí à vontade para que você fale a respeito, introduza o assunto, a não ser que você já queira que eu esclareça para você o porquê de querer ser palestrante profissional. Se essa for a sua vontade, eu já posso tecer alguns comentários nesse sentido. Tem alguma dúvida? É lógico, eu quero muito saber, porque nossa, eu faço dentro das minhas especialidades, eu trabalho com orientação de carreira, orientação vocacional, e eu observo muito o percurso das pessoas depois da graduação. Isso é algo que chama muito a minha atenção em função desse trabalho. Então é muito interessante, medicina, psiquiatria e todo esse envolvimento com a psicologia e também agora palestrante.
Ah, por favor, conta aí. Pois é, se você trabalha com coaching, né? Eu fiz coaching, ou seja, eu fui aluno de coaching, eu também fiz life coaching, eu busquei informações para poder seguir essa carreira e acabei gostando tanto que eu me formei também, né, como coach. Então eu também sou coach, eu também sou coach. Caramba! Eu também sou coach. Então, como é que surgiu, Alessandra, quase que uma necessidade mesmo de ser palestrante profissional? Porque desde que me conheço por gente, desde a pré-escola, na minha época era pré-primário, mas desde a pré-escola, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, eu sempre fui o orador da turma, eu sempre fui representante de classe, eu sempre era aquele que era chamado para ir à frente na sala de aula para apresentar os trabalhos de grupo. Era sempre eu. Arroz e festa. Pois é, eu sempre, às vezes eu até, apesar de sentar nas primeiras carteiras, às vezes eu até me escondia para que ninguém me chamasse, mas não havia condição. Era instintivo e eu acabava, quando eu me via já estava à frente e já estava falando, discursando, colocando os meus pontos de vistas, muitos deles controversos para a época, naquela época do militarismo e tudo mais. Então, consequentemente, eu já trabalhei com isso muito tempo. Eu já era professor antes mesmo de ser médico, porque eu já ministrava aulas em diversas escolas técnicas, inclusive em Amparo. Para você ter uma ideia, em Amparo, antes mesmo de ser médico, eu dei aula de neuropsiquiatria para o pessoal que se formou, para o pessoal que estava se formando, talvez foi a primeira turma do Coriolano. Na época tinha técnico de enfermagem e segurança do trabalho, e eu já dava aula de neuropsiquiatria e eu nem havia tido a matéria de neurologia no quarto ano de medicina, eu já estava ministrando aula, estava um pouquinho adiantado. Então essa questão de ser palestrante, eu sempre fui. Eu sempre dei palestra, não só aqui na nossa região, mas sempre dei palestra por outras regiões do nosso país e tudo mais. E agora, Alessandra, no decorrer da vida, eu sempre aproveitei todas as oportunidades que foram surgindo. Então eu acabei fazendo filosofia, eu acabei cursando sociologia, eu acabei cursando antropologia, eu acabei fazendo uma parte da teologia aplicada e eu comecei a buscar a ciência interativa, ou seja, eu nunca concordei e ainda não concordo com essa divisão das ciências. E aí eu fiz física quântica, que eu sou apaixonado, fiz astrofísica, né? Fiz astrofísica e eu ainda busco, mas de qualquer forma eu encontrei o meu point, a minha posição nesse ecossistema de estudos e de desenvolvimento da mente humana. Eu adoro essa polaridade, que ainda é polaridade, tomara a Deus que não seja mais, entre ciência e espiritualidade. Essa intersecção entre esses assuntos. Então é aí que eu moro. E nessa questão da ciência e da espiritualidade, com toda essa bagagem de estudos, tanto na área da medicina, mas também nas áreas das ciências humanas e exatas, eu consegui, então, encontrar o meu eixo, a minha estabilidade como profissional. Daí sim a medicina integrativa, onde você observa o paciente no que tange a saúde física, mental e espiritual. Então eu comecei a fazer um trabalho nesse sentido e que evidentemente os resultados
estão sendo ótimos, sempre foram e cada vez estão melhorando mais. Então, palestrante por palestrante, eu sempre fui. Fato é que agora, numa estabilidade profissional, já nos meus 53 para os 54 anos de idade, eu resolvi fazer de algo que até então era... eu colocava nos intervalos do meu trabalho, via alguns vídeos seus sobre alguns vídeos curtos sobre os intervalos do seu cafezinho entre uma consulta e outra. Pois eu tentei colocar, já coloquei já como proposta de vida para essa fase da nossa vida, me tornar um palestrante profissional e com sonhos altíssimos. Eu não costumo sonhar baixo. Quem sonha baixo fica ali embaixo. Então eu quero ser o melhor dos palestrantes. Eu vou buscar isso. Se vou conseguir ou não vou conseguir é outra história, mas eu tenho que ter um propósito. Então eu deixei de ser um palestrante amador e me tornarei certamente, já estou me tornando, um palestrante profissional. E evidentemente que cada vez mais eu vou me profissionalizando na área de palestrante e aprendendo cada vez mais nesse sentido. Então foi por conta disso. Naturalmente, eu diria até, que já desde criança, acredito que já no berçário, de todas as criancinhas que estavam ali no berço, eu já estava provavelmente ensinando os outros como chupar chupeta, então, consequentemente, eu acho que eu já nasci com esse dom e, felizmente, agora, estável, com uma possibilidade de poder trabalhar com isso, a coisa flui de uma maneira bem natural e é isso que eu pretendo para mim, mas não que eu abandonarei a medicina, muito pelo contrário. Mas eu farei da profissão de palestrante como uma profissão tal qual a medicina. Sim, agregando, é por aí mesmo. E hoje, Ronaldo, nós vamos falar sobre efeitos do medo no corpo e na mente. Tô vendo que já tem perguntas aí. Na psicologia, né, você deve ter, com certeza estudou isso também, o medo, ele é visto como uma emoção, né? O medo, ele faz com que as pessoas até tenham uma reação de forma inconsciente. Dentro de todo seu estudo na medicina e demais especializações, né? A neurobiologia do medo, a fisiologia do medo, casando a medicina, sintomas, né, digamos assim, fisiológicos, psicológicos, como que entra o medo nisso aí? É Influenciando o necess... órgão, corpo físico. Então, é necessário que façamos aí, para uma compreensão geral, uma contextualização. Acredito que nós estamos aí vivendo a maior epidemia da história, tá? Nem estou me referindo à pandemia, mas a maior epidemia da história, comparando-se aí à gripe espanhola do início do século passado. Todavia, nós temos que analisar, e aí entra o profissional que fez sociologia e filosofia, que isso agrega, nós temos que imaginar que naquela época onde as pessoas morreram 50 milhões de pessoas durante a gripe espanhola em 1918, praticamente um quarto da população mundial. Todavia, naquela época, a diferença entre aquela época e a época de hoje, e aí vai de encontro com, talvez, não sei se você já percebeu isso, provavelmente sim, mas vai de encontro com essa questão que vamos abordar. Naquela época, não havia um sistema capitalista como hoje, ou seja, os recursos ficavam contidos numa única classe em nobrezas e uma burguesia que se retinha todo o poder sobre isso, enquanto que hoje, com toda essa tecnologia da comunicação, que podemos estar em todos os lugares, em todos os momentos online, ao vivo e tudo mais, nós temos hoje, dentro desse sistema capitalista, o que eu chamo o seguinte, que hoje o capital material ele é muito, mas muito, mas muito mais importante do que o capital humano. Então, quando nós falamos de medo, nós temos que falar sobre a etiopatogenia do medo, antes até da fisiopatologia do medo, né?
Então, a causa do medo hoje é diferente da causa do medo no passado. Por quê? Porque hoje o medo não se encontra apenas em morrer, né? Medo de morrer ou medo de sofrer, que é um medo de qualquer animal que tenha um sistema nervoso relativamente organizado. Hoje o Chega a ser medo visceral, né? Hoje o medo ele é conscientizado, então ele deixou de ser, nós somos seres conscientes, ou seja, nós temos racionalidade, e hoje o medo ele está muito atrelado, não somente, acredito até que menos, não somente a questão de morrer ou sofrer, mas está muito ligado à questão da produtividade. Então hoje o indivíduo tem medo do quê? De ficar desempregado. Hoje o sujeito tem medo de não conseguir pagar as contas e sustentar a sua família. Hoje o indivíduo tem medo não de pegar a Covid somente, se é que eu posso dizer essa palavra, somente por conta de morrer ou adoecer. Não, ele tem medo de adoecer porque ele não vai poder trabalhar. Ele tem medo de levar o atestado médico porque sabe que pode ser dispensado. Ele tem medo de repente, adoecer e ter que comprar medicamentos caríssimos que ele não vai poder pagar. Ele tem medo de não conseguir arcar com as despesas do carro que ele comprou, do carnê que está ali já gritante para ser pago e não consegue pagar. Enfim, o medo hoje ele está muito atrelado, contextualizando, com a situação do nosso sistema capitalista. Então, quando o homem se vê hoje, homem, quando eu digo eu incluo, não estou falando de gênero, mas quando a pessoa se vê hoje numa situação de perigo, como é a Covid, que é o nosso propósito discutir, ele não só está com medo de morrer e de sofrer, mas ele está com medo muito por conta de se tornar inválido. Inválido no sentido pleno da palavra. Ou seja, eu me tornarei inválido, improdutivo, imprestável, tá? E vou, inclusive, dar trabalho para os meus familiares, vou dar custos para os meus familiares, vou ser um peso, um fardo na vida das pessoas. Então, o medo está muito ligado com a atual situação do nosso sistema capitalista que privilegia a matéria e não o ser humano. Então, esse medo é um medo que ultrapassa as questões viscerais, é um medo já conscientizado. É uma conscientização do medo por conta dessa contextualização que eu estou falando para você. Então, é uma situação bastante interessante. Depois a gente pode dissecar o medo sobre os aspectos fisiopatológicos, mas assim que você desejar. E também o medo, ele se torna mais acentuado em situações desconhecidas. E essa situação, nossos pais nunca passaram, nós, nossos filhos. É uma situação que ela deixa o medo potencializado por ser algo desconhecido. E todo esse medo que você citou, é medo disso, medo daquilo, medo, vai somatizando. E aí, como que fica o corpo? Só para complementar essa pergunta, como que fica o físico? Qual é como que eu vou explicar? Os prejuízos nos Os órgãos. efeitos. Isso, os efeitos. E outra coisa, as pessoas estão perguntando aí a respeito. O medo gera doença, fato, né? Sim. E aí, como perceber que a pergunta, não me lembro o nome de quem. Como perceber que é um ataque de pânico recorrente do medo, é um outro tipo de sintoma? Como que funciona? Como diferenciar um pânico, uma ansiedade, um ataque cardíaco? Como é possível diferenciar isso? Bom, você vai me norteando porque eu não estou lendo as Eu vou ler essa perguntas. pergunta. Ah, tá, tudo bem. Porque se eu ficar lendo as perguntas, eu acabo não prestando um pouco de atenção naquilo que você fala. Pois bem, vamos lá. Talvez a resposta ela possa ser dada num conjunto de elucidações importantes. O medo não é... Pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, eu estou vendo muita gente, Eliana Oliveira Santos, enfim, o medo não é ruim.
Entendam vocês, o medo não é ruim. Todos os animais que tenham um sistema nervoso central relativamente organizado, vou dar um exemplo, as anêmonas do mar, os temos aí, quem sabe, a água-viva, uma mosca, né, uma drosófila, ela tem medo também. Por quê? Porque o medo, na verdade, é um sentimento. Eu não diria nem um sentimento, porque depois eu vou entrar no mérito, mas o medo é um senso de sobrevivência, é um instinto de sobrevivência. Se nós não sentíssemos medo, nós não estaríamos vivos. O medo faz parte da nossa natureza, de todos os animais, inclusive, para que nos desvencilhamos de todos os riscos que podem fazer com que nós morremos ou sofremos. E aí, numa situação, pensando num animal como outro qualquer, diante do medo, diante do risco de você morrer ou sofrer, você tem duas opções, Alessandra. Ou você foge, né? Ou você ataca. Um animal é assim. Então, normalmente a opção é sempre fugir. Por quê? Porque se você foge, você evita dispêndio energético da briga, da luta. Então, quanto mais você economizar energia, tudo bem. Mas o fato é que o homem racionaliza o medo, ele textualiza o medo. Então, se você acuar, por exemplo, se você acuar um gatinho, mesmo que seja um filhotinho, contra a parede, ele, como um animal qualquer, ele vai ter duas opções. Ou ele vai, primeira coisa, ele vai olhar para todos os lados no sentido de fugir, porque ele está com medo. Se ele não perceber, se você não der brechas para que ele fuja, ele vai te atacar e pode ter certeza que ele vai te machucar bastante. E ele vai te arranhar todo, mesmo que seja um pequeno gatinho. Então, esse tipo de situação de atacar ou fugir, no caso do homem, entrando na questão aí da doença que isso pode gerar, o homem também pode fugir. O ser humano ele também pode fugir. Fato é que a fuga do ser humano, hoje, consciente da situação, qual é? Se embebedando, se entupindo de calmantes e dormindo para ver se quando acorda o mundo é completamente diferente. Ignorando. Uma forma de fugir desse medo é ignorando. Tanto é que nós vemos aí as pessoas desrespeitando as condutas sociais. E uma forma de você atacar, e aí que vem a beleza da coisa, do ser humano consciente que pensa, uma forma de você atacar essa ameaça que se chama pandemia é justamente buscando novos caminhos, que eu chamo isso de se reinventar. Você tem que estar a todo momento se reinventando. É uma forma de atacar o medo. Mas dentro da pergunta que você fez, o que acontece? Acontece que boa parte das pessoas, ouvintes, prestem bem atenção, boa parte das pessoas, diante dessas duas opções, entre fugir e entre atacar, não faz nenhuma coisa e nem outra. E fica paralisado, praticamente em pânico, sem saber se foge ou sem saber se ataca. E fica completamente paralisado. E daí que nós temos as neuroses fóbicas, que se convertem em transtornos de ansiedade generalizada, que inclui toda uma série de somatização, afetando vários outros sistemas, evoluindo para o pânico, para a síndrome do pânico e até mesmo histerias, que já entraríamos aí num quadro de psicose. Então percebam que a situação do ser humano, diferentemente do gatinho, ele só tem duas opções por ele ser irracional, tá? O ser humano pode ficar preso no meio e não tomar nenhuma atitude, e aí ou entra em pânico,
e aí acaba se comprometendo todo, ou ele se fecha totalmente de tanto medo que nós vamos ter aí um quadro de depressão. Então, veja só como que encaixou com aquilo que você falou. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo conosco nesse momento, nessa indefinição de conduta do ser humano, é por quê? Porque nós estamos vendo nós estamos vendo em nossos governantes e até mesmo nas ciências, de uma maneira geral, um desconhecimento para com esse novo coronavírus. E se os profissionais da área já estão perdidos e os governantes completamente perdidos nas condutas sociais a serem tomadas, as pessoas comuns do dia a dia que precisam tomar as suas condutas diante do desconhecido e do mistério, que gera um medo, se paralisam por completo e aí o efeito é catastrófico, que a gente pode dissecá-lo a hora que você também bem entender. Motivo pelo qual eu acredito que você falou comigo fora do ar, motivo pelo qual essa somatização, esse medo, quando a pessoa não toma nenhuma atitude, fica acuado e fica completamente preso, há uma série de reações físicas e químicas no nosso organismo que, obviamente, aumentarão o número de infartados, de AVCesados. Então, o que se aumentou de pessoas com infarto agudo do miocárdio, o que nós tivemos de aumentos estatísticos que não estão sendo divulgados de derrames cerebrais e de tantas outras doenças, é justamente porque numa situação, todos nós, né, numa situação de indefinição, vou ou não vou, ataco ou fujo, me vacino ou não me vacino, tomo o remédio que o médico disse que dizem que não é indicado ou não tomo o remédio, ouço uma live que diz que tal remédio é cura, tudo fake news, e aí ouço num canal de televisão que o presidente da república determina tal coisa. Aí o governador do estado diz outra coisa. Aí o prefeito da sua cidade diz outra coisa. Aí você vai no seu médico, o seu médico diz outra coisa. A pessoa fala, meu Deus, se essas pessoas que têm toda essa possibilidade de serem conhecedores e têm à sua disposição todo um arsenal de conhecimentos e assessores para poderem chegar de frente às câmeras e falarem de uma maneira técnica, se eles, por si só, estão se contradizendo, quem dirá o coitadinho que vai num posto de saúde e pega uma receita na mão, olha para aquilo e fala assim, e agora? Toma ou não toma esse remédio? Porque eu não senti segurança. Então, essa insegurança, esse desconhecido do medo, o que vai gerar? Aumento de pressão, derrame cerebral. Se a pessoa já tem uma tendência, já tem um problema pré-requisito, ou seja, se ela já tem fatores de risco para as doenças respiratórias e coronarianas, ela vai ser um candidato ao infarto e aí nós teremos complicações seríssimas, muito mais sérias do que nós podemos imaginar. Então essa é a somatização que você falou, mas é muito por conta dessa falta de atitude, não só nossa, falta de atitude geral, global, mas é uma derivada do desconhecimento, do grande mistério que estamos enfrentando. Doutor Ronaldo, e como diferenciar um ataque de pânico e um ataque cardíaco, digamos assim, a linguagem genérica? Como diferenciar? Bom, qualquer profissional bem habilitado e que tenha conhecimento na área consegue, com grande facilidade, diferenciar quando a pessoa está histérica. Mas pessoas leigas, assim, as que estão uma pessoa leiga? que não entendem sobre o assunto, é possível conseguir perceber se é um ataque de pânico, se é um ataque cardíaco? É possível um leigo no assunto?
Não, não é possível. O que pode ser feito é o seguinte: o fato de você conviver com a pessoa, conhecer a pessoa, você já tem noção dos antecedentes dessa pessoa. Então, se já é uma pessoa que tem fatores de risco para as doenças cardíacas, como você citou, se é uma pessoa obesa, que tem taxas altas de colesterol, que é hipertensa, é diabética, é sedentária, é fumante e começa a sentir dor no peito, começa a ter todos esses sintomas que mimetizam um quadro cardíaco, a pessoa que é leiga, evidentemente, não há como dizer, não, fica tranquilo, porque isso daí é um piripaque qualquer. Não, não pode. Tem que levar ao médico, porque isso pode ser, sim, um infarto. Agora, evidentemente, que se dentro do conhecimento da pessoa, a pessoa já sabe, mesmo assim tem que levar ao médico, mas a pessoa já sabe que qualquer situaçãozinha, seja uma notícia de televisão ou uma notícia ruim dada na rua, ou uma conta negativa no banco, um telefonema do seu gerente do banco dizendo que quer conversar com você, ou o recebimento de uma notificação nos correios, na sua caixinha de correio, dizendo que uma cartinha escrito Receita Federal, e se você já tem esse precedente, ou seja, se você já tem esse antecedente de se desesperar com qualquer coisa, e o familiar conhece isso, a pessoa conhece isso, então é claro que as chances de aquilo ser um ataque de histeria ou pânico, ele é bem maior. E é muito, muito, muito producente que a pessoa, ao chegar a um pronto-socorro, não induza o médico a pensar isso, mas posicione o médico de que, olha, o meu pai nunca reclamou de dor nenhuma, e de repente ele está com uma dorzinha no peito. O médico certamente ele vai ter uma conduta diferenciada, porque se a pessoa não é de reclamar e começou a reclamar, é uma coisa. Agora, se a pessoa com qualquer unha encravada, qualquer tropeçãozinho que dá aqui e acolá, qualquer cortinho que faz, uma espinha que nasce na ponta do nariz por questões de estética e tal, ela já se descabela, já se desespera e tem que tomar 1 milhão de calmantes para isso, então é evidente que ao chegar num lugar como esse, você fala, olha, essa pessoa está com dor no peito, está assim, está assado, mas eu vou ter que te adiantar. Ela já tem, ela se desespera à toa, assim, ela fica muito desesperada. O médico vai tomar todas as condutas necessárias, todavia ele vai fazer os exames, eletrocardiograma, os exames de dosagem de enzimas cardíacas, para ver se é um ataque cardíaco, mas certamente que na cabeça do profissional experiente que é, e mais ali os exames que ele vai fazer na hora, ele vai perceber que é muito mais um quadro de ansiedade mesmo, aguda, um ataque de pânico, do que propriamente uma doença orgânica. Mas, de qualquer forma, ele vai tomar as suas condutas. Digo até que 99% das pessoas que me procuram no consultório ou que eu atendo em caráter emergencial, 99% é tudo ansiedade. Tudo ansiedade. Acabaram de perguntar isso. Isso. Se uma crise de ansiedade pode levar a um ataque cardíaco. Assim, porque o estresse é talvez o maior fator de. Se nós pudéssemos enumerar aqui, nós temos o estresse, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, alta taxa de colesterol, diabetes, hipertensão arterial, antecedentes familiares e tudo mais. Mas o estresse, quando nós pontuamos um paciente, quando ele chega no consultório e falamos, olha, você tem todos os fatores de risco para um infarto, nós nem perguntamos se a pessoa é estressada, nós já colocamos xizinho no estresse, porque eu me pergunto, quem é que não tem estresse? Então, todos são estressados. Agora, a questão é aquilo que nós falamos offline, ou seja, como equilibrar essa situação, como equilibrar esse estresse, ou seja, equilibrar o medo, tentar equacionar isso daí, para que você não viva o tempo todo por estresse. Porque o estresse, que é decorrente do medo, o estresse, ele também é fundamental para a nossa sobrevivência. Se você for atravessar a rua, né, para ouvinte que perguntou aí, aliás, nem é ouvinte, né, para a pessoa que nos assiste,
que perguntou se o estresse pode causar um infarto, se você vai atravessar a rua e de repente você está distraído, como sempre, no celular e não vê um carro vindo à sua direção e você escuta uma buzinada, ô maluco, sai da frente, o seu coração vai disparar e vai a 200 batidas por minuto e a adrenalina vai jorrar para todo quanto é lado. Naquele momento você está sofrendo estresse agudo. Só que o que é para ser feito? Por que do estresse? É justamente para você escapar dali o mais rápido possível e pular para a calçada. Porque senão, se você ficar, tá tudo legal, não tem importância, o que vai acontecer? O carro vai passar por cima de você. Então o estresse tem o seu fundamento. O estresse tem sim a sua finalidade. Agora, viver constantemente estressado, que é o que você está querendo dizer, aí sim, aí se torna um fator de risco preponderante para os casos de infarto agudo do miocárdio, sim. Uhum. E dentro do seu conhecimento, né, das suas especialidades, até algo que eu sei que vai ser demorado, né, para você fazer aí uma explanação. Mas como equilibrar isso? No panorama atual que nós estamos vivenciando. Eu sei que você usa algumas técnicas também de respiração e outras coisas. E aí, o que fazer? Conhecer. Se você está lidando com algo que você não conhece, a melhor forma de você se precaver e dominar o medo é conhecer. Uma criancinha, ela tem medo do bicho que está embaixo da cama. Até o dia que ela cria coragem, olha embaixo da cama e vai ver que não tem bicho nenhum. Então, nós não sabemos desse bichinho que é microscópico. Então, o desconhecimento é que gera tudo isso daí. Então, conhecer. O que nós estamos fazendo hoje, Alessandra, é passar conhecimento. Quem nos assiste está conhecendo um pouco da situação. Quiçá isso possa ser uma maneira de conscientizá-los e de ensiná-los sobre algumas coisas que diminuam o medo. Aí você perguntou, bom, como então equilibrar essa questão? É necessário, e eu sei que o tempo urge, é necessário que as pessoas entendam que, assim, a grosso modo, a grande maioria das pessoas, e eu te disse isso numa mensagem por escrito, a grande maioria, a grande totalidade das pessoas, imaginam que nós só temos 5 sentidos. Nós temos a visão, né? Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o tato, nós temos a olfação e nós temos a gustação. Foi isso que ensinaram na escola. Só que não são somente 5 sentidos. Nós temos muito mais. Por exemplo, citarei um sexto sentido, que não é aquele, como que eu vou dizer? Paranormal. Não existe. Não existe paranormalidade quando você se aprofunda em neurociência. Cada vez que você vai se aprofundando em neurociência, e você sabe muito bem disso, você vai vendo que paranormal é para quem não conhece. Quando você se aprofunda em neurociência, você vai falando, bom, isso que eu achava que era paranormal é normal. E cada vez vai sendo mais normal, enfim. Então você tem aí um sexto sentido que todos conhecem, que é o sentido do equilíbrio, por exemplo. É um sexto sentido. É o sentido de você se posicionar no espaço, né? Ou seja, se você está de pé, se você está deitado, se você está sentado, se você está penso para o lado esquerdo, se você está penso para o lado direito. E aí esse sentido, ele é construído, ele é formatado por órgãos que ficam atrás das nossas orelhas, que é o nosso sistema, que é o nosso sistema vestíbulo coclear, que dá para a gente essa noção de equilíbrio. Tanto é verdade que quem tem labirintite aí, provavelmente alguém tenha, sabe que isso é terrível, porque quando você tem qualquer comprometimento desse sistema, você sequer consegue parar em pé. Aí existe um outro sentido, que, por exemplo, poderíamos considerar o sétimo sentido, que é o mais interessante de todos, e é muito bacana para que as pessoas conheçam, que se chama interocepção, que é o sistema interoceptivo. O que significa isso? Quando eu falo interocepção, o próprio nome já está dizendo, é algo interior, independe da nossa consciência, independe da nossa vontade. Todo ele gerenciado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Vou dar um exemplo claro para as pessoas que nos assistem. Quando o seu cérebro percebe que você está desidratado e você está desidratada
várias vezes no dia, automaticamente o seu cérebro pede para que você te dá a sensação de sede, que é para você buscar água, certo? Isso é uma interocepção. Você não precisou pensar, nossa, eu estou com sede, eu vou tomar água. Não, você sentiu sede. Por quê? Porque o seu organismo sentiu a falta. Quantas vezes o organismo não sente a falta, por exemplo, de ferro no nosso corpo? O que dá vontade de comer? Feijão. Então você fala assim, nossa, mas surgiu uma vontade louca de comer feijão, não sei por quê. Você não precisa saber por quê, porque é o seu sistema interior dizendo, olha, você precisa de ferro. Então, esse sistema interoceptivo de controle interno do nosso corpo, que não é pensante, alguns cientistas colocam o medo dentro disso daí, que eu discordo, eu acho que o medo, inclusive, é um sentido à parte, talvez um oitavo sentido, funciona mais ou menos assim. Então, se a gente pensar no medo como um fator de risco para essas doenças todas, e a pergunta é como equilibrar isso daí, conhecer. E aí eu até faço uma brincadeira contigo, dê nome ao seu medo, conheça o seu medo, sei lá, dê um nome para ele, tá? Faça uma brincadeira do tipo assim, sei lá, dê um nome para ele. Vou citar o nome aqui, tá? Ambrósio. Cada um tem seu medo. Para começo de conversa. O medo é individualizado. Você, Alessandra, tem o seu medo, eu tenho o meu medo, e os nossos ouvintes têm os seus medos. Dê um nome para o seu medo e pergunte para o seu medo. Quem é você, medo? Né? Acho que o medo mais nomeado é Covid, né? Pois é, mas esse todo mundo já batizou, né? Já batizou. A Covid é o causador do medo, né? Ele é um dos causadores de medo. Mas quem é você, medo? Né? Pergunte, pode dar o nome de Covid, fica bonitinho. Quem é você, medo? Aí o medo vai dizer, olha, eu sou o medo de você adoecer por Covid. Bom, se você já sabe que o seu medo tem um nome e que ele se apresentou para você dizendo que ele é o medo de pegar Covid, mas como que você vai enfrentar e atacar isso daí? Tomando todas as condutas para não pegar a Covid. Vai usar álcool gel para higienização das mãos, vai usar máscara, vai manter-se isolado, vai evitar aglomerações, vai sair de casa apenas o necessário, enfim. Agora, digamos que você pergunta para o medo, olha, quem é você, medo? E ele diz assim, eu sou o medo de você, eu sou aquele que, o medo de que você passe a Covid para a sua mãezinha. Bom, se o medo se apresentou como tal, e é o medo de passar a Covid para alguém da sua família, já houve uma apresentação. Como que você faz para eliminar esse medo? Não vá visitar a sua mãezinha enquanto estivermos nessa situação. Então, pergunte quem é você. Aí, depois que você já conheceu esse seu medo, ou os seus medos, quais são, liste-os. E procure não confrontá-lo, ou seja, obedeça. E pergunte para ele, o que é que você quer dizer para mim, senhor medo? Você deu o nome de Covid, vamos utilizar. O que é que você quer de mim, Covid? Aí a Covid vai dizer assim para você, olha, eu quero que você pare de beber bebida alcoólica. Poxa vida, pare de beber bebida alcoólica, obedeça. Eu quero que você pare de fumar. Ué, obedeça. Se o seu medo diz que você tenha que fazer esses tipos de tomar essas atitudes de mudança de hábito, tome. E aí você vai, com o tempo, você pode até fazer uma pergunta para o seu medo. Como é que eu posso fazer com que você diminua? Tá? Bom, é simples. É só obedecer tudo aquilo que ele lhe disse. Então, o medo, ele é natural, é necessário para a nossa sobrevivência, todavia, conhecê-lo, sabe? Olhar debaixo da cama, sabe aquelas situações quase que infantis? Eu tenho medo de olhar no espelho à meia-noite, porque eu posso... Olhe no espelho e veja-se, até que você vai notar que ali é a sua carinha mesmo, um pouco amassada de ter dormido um pouco, mas nada mais do que isso. Então, conheça o seu medo.
E aí, quando eu falo conheça o seu medo, e nós estamos falando de Covid, procure se informar em fontes seguras, com profissionais que conheçam a matéria, profissionais sérios, que não saiam aí fazendo lives e vídeos e passando informações por WhatsApp e outros meios de comunicação que mais produzem medo do que propriamente elimina. Então, busque informação. A melhor forma de você atacar esse medo é se reinventando, criando alternativas para que você, numa situação de perda de emprego, numa situação onde você de repente necessite aumentar o seu orçamento familiar, crie alternativas. Aproveite este momento para se reinventar. O que é que eu posso fazer mais por mim, por minha família e pela sociedade, para que, como nós estamos fazendo aqui, gratuitamente, porque de certa forma é gratuito, mas não é gratuito porque nós recebemos muito mas fazendo isso porque é o que nós temos a oferecer, o nosso conhecimento. Agora, reinvente-se, porque é a forma de você atacar o medo. E conheça quem ele é. Ele é perigoso, ele mata, ele deixa você internado, entubado, e a chance de você voltar a viver é muito, muito pequena por conta disso. Se você sabe que é assim, não deixe a situação chegar até esse ponto. Já comece a mudar os seus hábitos desde já. E se porventura você já adquiriu essa infecção, passando por ela, aprenda a lição, porque ele vai bater na sua porta de novo. Uhum. Que entra no autoconhecimento, né? Além de conhecer o medo, eu estou automaticamente tendo um autoconhecimento. Vou descobrir os meus fantasmas, os meus medos e ter a percepção do que me impulsiona e do que me paralisa, né? Que entra Então, nada mais nada menos no autoconhecimento. e o Não é isso? sim, e o autoconhecimento, utilizando os meus conhecimentos de física quântica, de astrofísica, é mais ou menos como conhecer o macrocosmo e o microcosmo, que tudo faz parte de uma mesma engrenagem. Se você pegar a movimentação dos planetas e dos astros do céu, você vai perceber que não é muito diferente da movimentação dos átomos e de suas partículas e de suas subpartículas no microcosmo. Mas como se autoconhecer, Alessandra? As pessoas nem sempre têm noção dessa técnica. Aí entra a importância de profissionais como você. Porque o autoconhecimento, ele depende de concentração. As pessoas não sabem respirar, as pessoas não se dão tempo para pensar em si mesmo. A todo momento, há uma estatística que diz que nas 24 horas, ou vamos dizer, nas 16 ou 18 horas do dia em que você está acordado, metade desse tempo você está com o celular na mão, trocando mensagens ou vendo as redes sociais. Eu pergunto, que hora que você pensa em você? Então é necessário buscar terapias como yoga, concentração, análise, psicanálise, terapias alternativas, holísticas e de toda maneira para que você tenha esse autoconhecimento com a ajuda de profissionais sérios. Aí você se torna uma pessoa autoconfiante. Você fala assim, o medo existe. O coronavírus está aí. A Covid existe. Mas eu me conheço e sei como escapar, porque eu criei alternativas para fugir e não precisar gastar energia, como o gatinho, ou eu criei ferramentas para o enfrentamento. Mas esse tipo de capacitação, ele, quando não é conseguido naturalmente pela capacidade de raciocínio da pessoa, que está em pânico, na grande maioria das vezes não consegue pensar, ela necessita de profissionais externos que coloquem para elas o seguinte, sabe, stop. Vamos agora, vamos fazer uma autoanálise para interpretar o porquê de tanto medo. Porque você bem sabe, Alessandra, de repente a Covid atual
não é o medo da pessoa, é apenas a ponta do iceberg. De repente, esse medo já é um trauma de infância e o que nós estamos vivenciando hoje é um reflexo de coisas que já existem no passado. Mulheres estão sendo agredidas e estão assim, em silêncio, de medo de denunciar os seus parceiros, falando de uma coisa bem atual, mas que durante a pandemia, você imagina, se já existia um estresse de estar sendo agredida, se já existia feminicídio, se já existia uma certa... as pessoas de cor negra, se já existia preconceito para com isso, durante a pandemia, isso se exacerba. Por quê? Porque você já tinha muitos traumas, e você que conhece a psique, você sabe perfeitamente que isso daí está mergulhado no inconsciente ou no subconsciente, porque alguns, assim, os psiquiatras, muitos não gostam de usar a palavra subconsciente, mas Freud deu essa oportunidade e vamos utilizar. Então, muita coisa está mergulhada num gigantesco mundo interior da nossa mente, que é talvez 1 milhão de vezes maior do que o nosso consciente. Então está tudo lá, coisas que às vezes vêm desde a época de intrauterina, né? A época intrauterina, e agora com a Covid, aquilo veio à tona como um vulcão. Então quem vai trabalhar com isso tem que saber que o medo é da Covid, sim, mas que por trás disso daí existe todo um histórico de medo, e quando você vai perceber, foi uma criancinha que foi molestada, por exemplo, durante a infância, e que de repente a Covid só veio enaltecer, só veio demonstrar, só veio evidenciar uma situação pré-existente. Uhum. Excelente a sua colocação. Nossa, achei que dentro do contexto é bem acordar, né? Presta atenção, né? O que é o medo? Quem é você? Vai sentar, chorar, se trancar em casa ou vai usar as ferramentas e viver, né? Então, é bem isso. E pegando esse gancho aqui, eu acho que já estamos extrapolando o tempo, tinha mais questões aí para serem, né, desenvolvidas. Mas você, dentro dessa formação, né, psicológica, dentro da medicina, quais são os seus conselhos? Apesar de que você já foi pontuando algumas coisas, mas qual é a sua palavra final, digamos assim, em relação a tudo isso que estamos vivendo? Em relação à saúde, à parte psicológica, qual é a sua colocação? Digamos assim, conselho. Pois nós já falamos, né? O autoconhecimento é fundamental. Isso já é socrático, né? Conheça-te a ti mesmo. Mas, assim, conselho como profissional da área da saúde além do autoconhecimento, né? O conhecimento de si mesmo, começar, isso é uma coisa muito simples. Coloque um filtro à frente de você e comece não só a se autoconhecer, que seria algo interno, indo para dentro de você, mas também comece a selecionar, comece a ser seletivo para com tudo que lhe aparece à frente, ou seja, comece a escutar as pessoas certas, ouvir os programas de televisão certo, escutar as lives corretas, fazer esse tipo de seleção e, diante dessa seleção inteligente, direcionada, buscar os profissionais que você tenha confiança, profissionais esses que não trabalham apenas com doença, mas com saúde, o que é bem diferente, e diante dessa comunhão para com os profissionais da ciência, diante dessa busca de orientações de pessoas da área de psicologia como a sua e tudo mais, fazer esse tipo de intercâmbio, e eu vou ter que citar uma coisa que eu acho fundamental e eu tenho que colocar isso porque faz parte do meu ser. Não percam a fé, ou seja, tenham fé em Deus, esperança,
e talvez estejamos aí diante. O conselho é autoconhecimento, filtragem, saber como lidar com as pessoas, interagir melhor com a sociedade em que você vive, mas, por outro lado, não esquecer que todos nós somos apenas seres em formação e que existe um ser maior que está olhando por nós e que certamente, se formos de fato merecedores de coisas boas, elas virão. Não perca a fé, porque numa situação como essa é a única corda, a única mão que a gente vai encontrar naquele momento de maior aflição. Então é um encontro do corpo, você para com você mesmo, um encontro da mente, do autoconhecimento e da busca de informações corretas e uma busca espiritual no sentido de um fortalecimento, de uma criação quase que de uma redoma, né? De algo que lhe proteja de energias negativas que nós perfeitamente sabemos que existem. Então esse é o meu grande conselho. Conheçam-se a si próprio, conheçam as pessoas que estão ao seu lado, conheçam a sociedade em que você está inserida e não percam, em hipótese nenhuma, a fé, porque ela é fundamental. Uhum. Eu gostaria imensamente de agradecer o seu tempo aqui, né, conosco, e pela live, por essa conversa, dá para vocês perceberem lá no comecinho, né, quando iniciamos a live, que eu disse que o Dr. Ronaldo, ele é um médico que vê o todo, ele não cuida só do coração, ele cuida do paciente como um ser integral, ele tem uma visão holística do paciente. E agora acho que vocês perceberam por que eu disse isso. Então, uma consulta com o Dr. Ronaldo, ela vai muito além da cardiologia. Ele com toda essa formação, e também tem pessoas que não adianta nada de estudar, e não tem essa parte humana. Tem que gostar de gente, tem que gostar de estar com gente, né? O médico tem que ter essa, digamos, essa pegada, né? De gostar de gente. E isso aproxima muito das pessoas, né? O médico de gente, né? Como você disse. Se perguntarem, eu vi esses dias, se perguntarem para mim, porque o Dr. Ronaldo tem muitas especializações, né? E eu achei interessante. Se perguntarem para mim qual é a minha especialização, eu sou um médico de gente, eu atendo gente. E é isso mesmo, a gente não é só coração, pulmão, cérebro, é um todo, é um mecanismo que tem que estar em harmonia juntamente com a parte cognitiva, mente, pensamento, ajustando as emoções, os sentimentos, para ter esse enfrentamento dos desafios que causam o medo, o qual é aquilo que falamos no começo. Ou eu corro, ou eu pego, né? E o pegar que entra toda essa explanação feita durante essa hora, até que já até passou um pouquinho, né? Mas essa live pertinente, quem puder compartilhar, estará junto aí no meu feed, no feed do Dr. Ronaldo, compartilhe, porque tem muita gente precisando ouvir isso, né? Precisando entender a etiologia, o significado que está por trás do medo, né? Envolvendo autoconhecimento e tudo mais do ser global, corpo, mente e espírito. Minha gratidão a você, Ronaldo. E olha, é assunto para várias lives. Tem mais perguntas, eu fiz aqui, como você falou, Ale, o roteirinho não vai, imagina, não deu nem para um terço, né? É muito assunto, muito, como que eu vou dizer, a gente se aprofunda demais para ter um entendimento, né? Correto. Então é isso, minha gratidão pelo seu tempo. Espero conversar outras vezes, em outros momentos de live, de acordo aí com a sua disponibilidade, porque agora é palestrante, né? Agenda. Não é? É muita coisa, né? E a sua palavra final para que possamos encerrar a live. Fique à vontade. Fico à disposição de você, caso queira dar uma continuidade para esse assunto, fico à disposição de todos que nos acompanharam.
para perguntas, podem entrar no meu canal também, no Instagram, @Dr. Ronaldo Marcato, e também tenho lá o meu grupo no Facebook, que se chama O Palestrante. Bom, enfim, canais de comunicação é que não faltam, né? Sou muito grato pela oportunidade, porque eu imagino que nós temos uma missão muito grande, não somente de sermos profissionais, da forma como você falou. Para que você goste de gente, Alessandra, você primeiro precisa ser gente. E para que você goste de uma outra pessoa, já dizia Jesus Cristo, amai ao próximo como a si mesmo, você precisa se amar. E uma das maneiras de se amar é, de fato, se autoconhecer. E aí, então, eu aconselho que procurem profissionais também como a Alessandra, para que possam aprender a como dominar todos esses estresses psíquicos que a vida nos impõe. E fica aqui, então, o meu grande agradecimento, um prazer enorme de ter estado aqui nessa hora. Infelizmente, não poder, eu já imaginava que não abordaríamos tudo, mas é natural, e quando isso acontece, sempre imagino que é sinal de que foi bom. E aí, se tem muitas perguntas a serem respondidas, pode direcionar para mim, caso você deseje, que eu respondo uma a uma com o maior prazer. Então, gratidão imensa, e tenho certeza que estamos aqui cumprindo com o nosso papel de, além de profissionais específicos de determinadas áreas, também como comunicadores. E, como eu digo, o palestrante, eu coloco como frase, né? Eu costumo salvar vida com a palavra. Talvez um oi, um sorriso, um abraço, um bom dia e uma frase: tenha fé, não perca a esperança. É tudo que a pessoa precisa ouvir, mais do que tantos e tantos remédios que estão sendo receitados aí sem o menor tipo de de um tipo de estudo científico que comprove a eficácia. Então, muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todos, gratidão por vocês estarem nos acompanhando e até quarta-feira que vem, a próxima live. Sigam o Dr. Ronaldo, que o Dr. Ronaldo desenvolve um trabalho muito interessante. A página dele sempre tem novidades dentro da medicina, autoconhecimento, neurociências. Vale a pena. Então, curtam. Eu vou deixar o canal dele, né, junto com a postagem, para que vocês possam já entrar no Insta, no Face e tudo mais, tá bom? Gratidão. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Boa noite a todos.